fala como não tem ninguém, não tem nada que pode limitar o que ele está fazendo. Falando como ele é quase um Deus. Falou que os Estados Unidos não pode fazer nada contra mim, não pode fazer nada para impedir o que estou fazendo, mesmo enviando jatos militares, e mesmo nem assim, ele está com essa atitude, essa postura que ele é o poder superior. Isso é realmente uma mentalidade dele. E não sei, eu não sou psicóloga, mas para mim essa é uma mentalidade muito perturbadora, muito perigosa. Mas é isso que ele tem. Mas eu acho que você quis dizer psiquiatra. Não sou, mas precisa ser. O terceiro ponto que já foi abordado aqui é a questão do apoio internacional. Muitas pessoas recorrem a nós, dizem, já está perdido no Brasil, a coisa está muito difícil, nós precisamos de apoio internacional. Mas a gente vê que outros países passam pelo mesmo, a gente não pode vender ilusão, a solução está aqui, nós temos que trabalhar aqui. É lógico que a gente acessa cortes internacionais, a gente vai para a mídia internacional e assim por diante. E aí a minha pergunta nesse sentido, não só do apoio internacional, mas talvez da cumplicidade internacional, é até que ponto esse movimento que nós estamos vivendo hoje tem tentáculos em todo mundo. Porque o caso do Felipe Martins me parece muito claro. O que aconteceu lá na Flórida não poderia ter ocorrido. Olha, até pode, mas seria uma coincidência muito grande e está difícil acreditar em coincidências. Sem que houvesse uma conversa entre as autoridades brasileiras e aquelas autoridades solo-americanas. Pelo menos alfandegárias. Isso nos faz refletir também, não só de que a solução não está exclusivamente lá fora, mas aqui dentro também, mas pior, que o problema está lá fora também. Eu queria uma reflexão sobre esse ponto, né, de apoio internacional e problema internacional, desdobrado também no segundo ponto, que é o papel de órgãos internacionais como a OEA, que esteve aqui com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, veio um relator, nos ouviu, não tenho críticas sobre a parte de nos ter ouvido, inclusive nós gravamos tudo, mas a forma como aconteceu, iniciando pelo STF, ou seja, primeiro ouviu o abusador, para depois ouvir a vítima. A forma como nos trataram numa audiência que nós tínhamos aprazada com a aprovação da presidência da Câmara e que foi cancelada em cima da hora, não só conosco, mas também com entidades que estão ligadas à esquerda, até peço desculpa aos esquerdistas que são honestos e buscam, e que cada vez são mais raros, mas que buscam verdadeiramente os fatos, mas essas entidades esquerdistas queriam era realmente botar água no nosso chope. Não só elas estavam lá em Washington, Glenn, quando foi marcada a audiência pública que depois foi cancelada, adiada, mas até hoje não foi realizada, como nós recebemos como uma compensação, uma audiência secreta, porque não queriam nem que fosse gravada, certo? Uma audiência secreta, enquanto aquelas entidades foram recebidas com pompa e circunstância numa audiência sobre outro assunto, cujo tema já nem me lembro, mas também não importa, porque não era relacionado à audiência que tinha sido marcada. Então eu queria entender um pouco melhor qual a sua visão sobre sobre o papel dessas entidades, esses órgãos multilaterais, OEA e tantos outros, que precisariam estar nesse momento justamente defendendo direitos humanos, defendendo os cidadãos dos países signatários contra a censura, a liberdade de imprensa, e me parece que viraram mais um órgão burocrático em que o pessoal que está lá está adorando ganhar diário para viajar, participar dos círculos mais íntimos do poder, tomando lá whiskyzinho e vinho, mas na hora do vamos ver de defender direitos humanos mesmo, me parece, pelo menos, até agora não saiu o relatório, espero que eu esteja enganado, estão mais ao lado dos abusadores do que das vítimas. Para finalizar, e desculpa se me excedi, espero que as perguntas sejam úteis. O papel da interferência judicial no mundo todo, porque o senhor tem uma experiência internacional, é americano, uma pessoa que eu admiro pela inteligência, pela forma como busca informação e depois compartilha e conhece, tem formação e informação internacional. Há vários livros mais recentes sendo escritos sobre a dita juristocracia, esse avanço do poder judiciário, e como o senhor vê isso também prejudicando o trabalho da imprensa, mais especificamente, mas, claro, também o próprio sistema democrático. E, para finalizar, uma pergunta bem simples, qual é a saída para tudo isso, Glenn? Como você tem visto como cidadão que tem... Ajude-nos, dê-nos a saída. Não, nós todos aqui sabemos, estamos no Senado da República, o Senado que deve cuidar do impeachment de ministro supremo, por exemplo, que eu entendo é a saída drástica, mas mais necessária e urgente, porém sem o apoio hoje consolidado dos parlamentares, é uma pena. Deveria ser, na minha opinião, o senhor talvez divirja, a saída mais rápida, não que se resolucione todos os problemas, mas já dá um freio, mas dado inclusive esse fator político difícil que o senhor tem visto assim para o futuro do Brasil, pela experiência que tem,
e pela perseguição que o senhor está vendo cada vez maior, me parece que aquilo que foi dito, agora eu não sei se foi pelo senador Magno Malta, quase certeza que foi, aquilo que foi dito é muito verdadeiro. Me parece que o Supremo Tribunal Federal cruzou o Rubicão e não consegue mais voltar atrás. Né? Sobre essa questão das instituições internacionais, sobretudo essa casa do Felipe Martins, mas outras também, eu acho que é muito importante que os maiores revistas e jornais internacionais nos Estados Unidos, no Reino Unido, em outros lugares, estão expressando preocupação com a democracia brasileira por causa do Alexandre de Moraes. Mas eu acredito, e também eu tenho certeza que um dia, mais cedo ou mais tarde, vai chegar o momento quando o Trump e o governo do Trump vai focar no Brasil. Que Elon Musk já mais ou menos prometeu, garantiu que Alexandre de Moraes vai ser preso. E ele não é uma pessoa que esquece coisas assim com facilidade. Então, eu sei que tem muitas pessoas bem alto no governo que está levando essa pergunta, mas no caso do Felipe Martins, acho que é uma oportunidade de usar esse aspecto internacional, porque neste caso não foi só uma decisão corrupta que eu falaria do Moraes prendendo o Felipe Martins. Quando eu vi que o Felipe Martins nunca saiu do Brasil, mas estava aqui no Brasil o tempo todo, eu pedi evidência. E eu vi evidência muito ampla, muito conclusiva, que provou, isso foi bem cedo, que o Felipe Martins estava no Brasil o tempo todo, fácil de provar. E mesmo o PGR manifestou para ele ser solto porque as acusações foram falsas. E o Moraes rejeitou esse pedido do PGR e manteve essa prisão mais 4 meses. Mas tem esse outro aspecto que tem apareceu no meio de tudo, essa repórter do Metrópolis que afirmou que ele descobriu documentos no Centro da Imigração, no Customs Border Patrol nos Estados Unidos, que Felipe Martins entrou, mesmo que não entrou. E o Alexandre de Moraes usou isso para justificar continuando a prisão dele. Só que sabemos que esses documentos são falsos. Ele nunca entrou. Como apareceu, no meio de tudo, um documento perfeito para justificar a prisão do Felipe Martins? Isso não é sobre o Brasil, isso é sobre os Estados Unidos. Então, estou fazendo tudo para publicar isso, já fiz reportagens sobre isso, estou falando com membros do Congresso, porque isso tem que ser investigado, porque acho que isso pode realmente elevar alguma coisa bem incriminado. E só para falar outra coisa que sobre a saída, etc., muitas vezes, quando tem uma pessoa, uma instituição que está bem protegida, bem popular, demora tempo para mostrar o fato que essa pessoa está cometendo impropriedades, até crimes, etc., mas acontece. Não pode esconder a verdade para sempre. E aqui no Brasil tem muitas pessoas querendo proteger a Alexandre de Moraes independentemente da evidência por causa do fato que eu disse antes. E se você ler essa entrevista que ele fez com a revista New Yorker, que foi muito jornalismo ruim, nem incluiu uma crítica. Mas ele fala muito. E o que ele está falando, ele fala como não tem ninguém, não tem nada que pode limitar o que ele está fazendo. Falando como ele é quase um Deus. Falou que o Estados Unidos não pode fazer nada contra mim, não pode fazer nada para impedir o que estou fazendo, mesmo enviando jatos militares, e mesmo nem assim, ele está com essa atitude, essa postura que ele é o poder superior. Isso é realmente a mentalidade dele. E não sei, eu não sou psicóloga, mas para mim essa é uma mentalidade muito perturbadora, muito perigosa. Mas é isso que ele tem. Mas eu acho que você quis dizer psiquiatra. Não sou, mas precisa ser para, mas não é difícil para analisar essa entrevista, mas eu falaria que a única coisa que consigo pensar como uma saída é continuar a mostrar toda a evidência que existe, mas também enfatizando que a evidência que já temos mostra. E um dia, mais cedo ou mais tarde, eu acredito que o valor do Alexandre de Moraes vai diminuir muito e ele vai ficar mais vulnerável, mas o momento aqui não chegou.